Boa noite, pastora Angélica. Mais uma vez, boa noite, Fátima. Boa noite, Boa pastor. noite. Dona Fátima. Vamos continuar. Aliás, hoje nós vamos terminar nossa disciplina. E o nosso curso básico termina hoje. E foi durante 2 anos e meio, nós estivemos juntos aqui, participando desse curso. Eu espero que vocês tenham aprendido muitas coisas. E esse encerramento é a gente aprender, nós estamos aprendendo a pregar. Porque o próprio Senhor Jesus nos disse para ir e pregar o evangelho a toda criatura. E o que nós estamos fazendo é pregar usando as ferramentas necessárias para que nós possamos fazer uma boa pregação. Pregar, há muitas formas de pregar. Mas o que nós aprendemos aqui nessas 2 últimas aulas é pregar com propriedade, usando as ferramentas corretas, ou seja, nós aprendemos a hermenêutica, que é a arte de interpretar os textos corretos, e também agora a homilética, que é a arte de pregar. Hermenêutica, a arte de interpretar, e homilética, a arte de pregar. E as pessoas que não assistirem a aula vão ter a oportunidade de assistir depois na aula gravada. E nós vamos encerrar os nossos trabalhos. Aí fica aí a oportunidade de quem quiser continuar no outro módulo. É só contactar comigo. As pessoas que estão ainda faltando provas para fazer, eu vou enviar as 3 provas que está faltando, né, que eu ainda não enviei, e também vou enviar as provas para as pessoas que ainda deixaram de fazer alguma prova. Então, vou enviar essas provas aí no longo da semana e eu vou ver se eu consigo enviar, porque algumas provas eu ainda tenho que formular as provas, né? Tem que fazer as provas ainda. Deixa eu ver aqui se tem alguém que quer entrar. Não. Aí, na medida do possível, eu vou enviar a prova e com as pessoas que foram passando nas provas, eliminando as provas, né, nós vamos emitir o certificado de conclusão desse curso. Então, vamos lá para a nossa apostila. Vou aqui compartilhar a apostila com vocês. Só um minutinho. Apareceu aí? Capítulo 6, apareceu, né? Sim. Apareceu. Então tá, então vamos dar continuidade aqui. O primeiro sermão que aparece aqui é o sermão temático. Esse sermão, a maioria dos pastores usam esse tipo de sermão, que é um sermão temático. Ou seja, ele pensa num tema e através desse tema, ele desenvolve, embasando o seu tema na palavra de Deus, né, na Bíblia Sagrada. Esse é o mais frequente. A maioria dos pastores, eu acho que 90% dos pastores, eles pregam um sermão temático. Os pregadores, né, em geral, eles pregam esse sermão aqui. Então, esse sermão temático é a escolha de um tema. Então, o pregador escolhe um tema e, posteriormente, ele usa o texto, ele escolhe um texto ou vários textos e para fundamentar o tema escolhido. Por exemplo, se for pregar sobre a vinda do Senhor Jesus, aí você vai na Bíblia e prepara ali, vê os versículos que falam, os versículos ou as passagens que falam da vinda do Senhor Jesus. Aí você faz ali, você faz um esboço colocando esses versículos.
ou essa passagem. Aí você desenvolve a sua pregação. Então, o tema, o sermão temático, o tema sai da sua cabeça. Você pode pregar sobre salvação, por exemplo. Aí você vai na Bíblia e vê os textos que falam sobre salvação e faz um esboço a respeito da salvação. E tem vários, você pode, isso aí é diverso, né? Tem vários temas que você pode escolher. Você vai pregar um sermão temático sobre encontro de casais. Inclusive, nós estaremos aí, viu, pastor? Na quinta-feira. Gratidão, pastor. Eu e a pastora Miranina vamos estar aí, se Deus quiser. Se você vai pregar um sermão com tema para casais, você vai ali, o seu tema é casais, né? Você vai procurar na Bíblia o embasamento que fala sobre casais. Então, nós temos que entender que o sermão temático sai da mente do pregador. Ele é o mais usado, como eu falei, entre os pregadores, pois a sua preparação é mais simples, tá? Esse sermão temático, muitos podem até ter um pouco mais de dificuldade, outros menos, mas ele é mais simples do que, por exemplo, o sermão expositivo. Porque os conceitos que você vai aplicar são mais simples. Né? Você não tem que fazer uma exegese tão profunda em um texto tão complexo. Então, você escolhe ali o tema, vários temas que você possa escolher, e começa a embasar o tema através da palavra de Deus. Então, vamos falar aqui de algumas vantagens a respeito do sermão temático. Então, a letra A aqui. O sermão temático pode ter uma variedade de temas. Então, você pode pregar nesse sermão praticamente sobre tudo. Porque a Bíblia é muito vasta. A Bíblia tem vários ensinamentos, vários temas que a Bíblia tem, que você pode ali pensar num tema e aplicar a Bíblia nesses temas. São vários. Então, há uma maior variedade de temas. Já o sermão expositivo e o sermão textual, ele está mais restrito àquela passagem bíblica. Então, é por isso que a maioria dos pastores, eles usam esse sermão temático, porque ele é muito variado. Você pode usar ele em vários aspectos, né? Há uma maior liberdade para se falar de diversos temas, então você tem uma liberdade maior para falar. Não existe a necessidade de fixar apenas no texto. Pode usar também vários trechos da Bíblia para aprofundar, para fundamentar sua pregação. É o que eu venho falando. Você pode usar vários textos da Bíblia e inserir naquele seu tema. Então, é muito bom esse tipo de pregação. Você tira muitos ensinamentos para a sua igreja, né, a sua comunidade de fé. Então, é muito importante. O sermão temático é mais fácil de elaborar. Aqui é a letra B. Porque você senta ali, você pensa um tema, você faz uma pesquisa lá a respeito de passagens que falam sobre o seu tema, e você começa ali a estudar. Você faz um estudo ali e faz um esboço. O esboço é feito para você lembrar de pontos centrais do seu desenvolvimento, do tema, e você começa a fazer seu esboço ali. O pregador, ele desenvolve uma variedade de assuntos, né? Fica mais fácil organizar as ideias. Porque esse tipo de sermão é o mais indicado para pastores iniciantes. Quando você está iniciando, aqui eu falei pastores, não, pregadores, né? Iniciantes. Porque quando você tem assim, não tem um conhecimento grande na Bíblia, você começa a pregar, com certeza, esse sermão temático. Porque é mais fácil de você elaborar, você concatenar suas ideias, é bem mais fácil. Porque se você iniciar já pregando um sermão expositivo, aí é mais complicado.
porque o sermão expositivo demanda um conhecimento profundo daquele texto, em seus vários contextos, né? Então, é mais complicado. Então, esse sermão temático, quando o pregador é iniciante, é bom que ele escolha esse sermão temático. Vamos... A letra C aqui. Esse sermão temático, ele tem uma característica de uniformidade. Porque você depois de escolher um tema, deixa eu aqui liberar aqui, alguém está querendo entrar. A Evelyn está conosco. Então, vamos lá. Aí você escolhe o tema, você pode fixar no tema, né? E muito raramente haverá a necessidade de introduzir outros temas. Porque a temática depende exclusivamente do pregador e não do texto. Então, você não vai precisar de pregar com vários temas. Você escolhe um tema. Fica mais fácil você organizar o seu esboço, fica mais fácil também você na hora de pregar. Você vai pregar somente aquele tema. A gente percebe que as pessoas, os pregadores, eles têm um tema, aí fala fala o seu tema na hora da pregação, e depois não prega sobre o tema. Aí fica muito complicado. As pessoas esperam que ele vai falar, por exemplo, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele vai e começa a falar da vinda de Jesus, mas depois ele começa a falar de outras coisas. Começa a introduzir vários temas e foge do tema central, que é a volta do Senhor Jesus, que é a vinda do Senhor Jesus. Mesma coisa quando se vai falar de salvação. Aí você começa a introduzir outros temas no meio, aí você prega, faz uma salada de fruta, e você não prega o que você propôs a pregar. Isso acontece muito. Né? Isso é porque as pessoas, né, igual eu falei no início, a pregação, a pessoa fala, estou pregando que o Espírito Santo manda. Tudo bem, o Espírito Santo está ali para nos iluminar. Mas nós temos também que estudar, nós temos que saber o que a gente vai pregar. Tem gente que prega o que vem na cabeça ali, naquele momento ali, vê aquele monte de pensamento e começa a pregar aquele monte de coisa. E não é bom. Isso é uma forma errada de pregar. Porque você vai pregar, você tem que ter obrigatoriamente no sermão temático, você tem que ter um tema. E você tem que falar sobre aquele tema. Quando você vai fazer uma redação lá no Enem, por exemplo, eles dão um tema lá, né? Aí você pega e fala sobre o tema que eles deram. Isso é muito parecido quando nós vamos pregar numa igreja como visitante, aí tem um tema. Aí a própria igreja, eles falam um tema. Igual eu prego muito sobre o tema sobre homens, né? Que eu sou líder dos homens. Aí fala assim, homens de valor. Aí você vai pregar, o tema da nossa pregação, do nosso evento, são homens de valor. Aí você vai pregar, já tem um tema pré-estabelecido, isso também é outra característica. Aí você vai pregar sobre esse homens de valor, você vai desenvolver uma pregação bíblica a respeito de homens de valor. Aí você tem a liberdade para pregar sobre grandes homens da Bíblia, que foram homens de valor. Você pode pregar sobre Davi, você pode pregar sobre Abraão, sobre Moisés, sobre o próprio Salomão. Aí você prega e tira as virtudes desses homens, e prega e faz um sermão. A mesma coisa as mulheres, que vai pregar sobre um tema a respeito das mulheres, por exemplo, a mulher virtuosa. Né? Você vai lá e prega sobre o tema sobre esse versículo que fala das mulheres, da mulher virtuosa, ou então grandes mulheres da Bíblia, você pode ir lá pregar, fazer um pequeno estudo sobre algumas mulheres e pregar, fazer uma pregação. Tudo isso está dentro do temático, né? A pregação temática.
Então, ele tem mais, ele tem uma maior variedade de temas, o sermão temático é mais fácil de elaborar, e o sermão temático tem a característica da uniformidade, porque você vai falar somente de um tema, você vai abordar vários aspectos desse tema que você escolheu. Então, ele é uniforme. Depois de escolher o tema, veja bem, você escolhe o tema, o pregador escolhe o tema, pode se fixar no tema, pois muito raramente haverá necessidade de introduzir outros temas. Porque a temática depende exclusivamente do pregador e não do texto. Então, você pode escolher vários textos, mas todos eles dentro da temática que você escolheu. Por exemplo, a vinda do Senhor Jesus, ou a salvação, ou qualquer outro tema que você escolher, você vai escolher os textos bíblicos, né, embasado naquele tema que você escolheu. Eu vou falar aqui uma questão mais técnica, né, a respeito desse tema, desse sermão temático. Por exemplo, aqui, alguns tipos de sermões temáticos. Você pode falar, por exemplo, das características do amor de Deus. Esse aqui é um tema. Características do amor de Deus. Aí você pode, num tópico, você pode falar que esse tema, o amor de Deus é incondicional, é verdade. Ele nos amou primeiro, né, como diz a palavra. O amor de Deus por nós é incondicional. Você pode falar também que o amor de Deus é manifesto. O amor de Deus se manifestou na natureza, quando ele criou esse mundo maravilhoso para nós. O amor de Deus é manifesto na sua misericórdia, quando ele perdoa os nossos pecados. O amor de Deus, ele é eterno. Tudo isso falando desse tema aqui, as características do amor de Deus. O amor de Deus é eterno, porque o amor de Deus ele não fica só no plano terreno. O amor de Deus ele vai também para a eternidade. O amor de Deus é imutável. Aqui, deixa eu mudar essa palavra aqui. É imutável. Deixa eu corrigir aqui, que na hora aqui foi um erro de citação. Imutável. Então, o amor de Deus ele nunca muda. Ele sempre é um amor glorioso, um amor que nos satisfaz. E a essência do amor de Deus ele não muda. Ele tem, dentro desse amor, tem alguns tipos de amores que Deus nos fornece, né, nos dá. Tem o amor ágape, tem o amor eros, tem o amor filo. Então, mas tudo isso é amor de Deus. E Deus ele nos dá também esse amor no aspecto que ele nos dá a condição de nós também exercer esse amor. É um atributo comunicável, né? É um atributo comunicável de Deus, que é o amor. Existem também os atributos incomunicáveis que só Deus tem, mas o amor ele é um atributo comunicável. Então, nós também temos a condição de exercer o amor que Deus nos dá. O amor ao próximo, né? O amor filho, o amor entre os amigos, o amor eros, que é o amor entre os casais, né? O amor ágape, que é o amor de Deus, de um modo geral, esse amor que é realmente imutável. Aí a gente pode passar por um outro tema. Você vê que são vários temas, você pode infinitos temas, né? Você pode falar assim, o poder do amor de Deus. Então aqui, o poder do amor eros. Aqui tem várias passagens aqui que falam desse amor eros.
poder do amor filos, tem aqui várias passagens também. O poder do amor ágape, né? Várias passagens. Então, você tem uma gama de textos bíblicos que você pode muito bem fundamentar seu tema. Então, o poder do amor de Deus. Você pode falar aqui desses amores aqui, Eros, Filos, ágape. Né? Então, é muito bom esse sermão temático. Você pode pregar de variadas formas, mas sempre que você tem que ter cuidado de estar sempre voltado para o tema que você escolheu. Você não pode falar, usar o tema, por exemplo, poder do amor de Deus, aí você pega e fala de um outro tema, totalmente diferente. Você não pode fazer isso de maneira alguma, porque você traz confusão para aqueles que estão te ouvindo. E então, uma coisa, quando você prega para a sua igreja, ali tem muitas pessoas ali que são leigas, né? Pessoas que não têm entendimento ainda. Mas se tiver alguma pessoa ali naquele meio ali que tem entendimento, ela vai perceber facilmente que você está usando as ferramentas erradas. Você está fugindo do tema. Ela vai perceber facilmente. E ali já começa a sua pregação, já começa a não ter um valor. Você está pregando de uma forma errada. Então vamos lá. O outro tipo de sermão que nós temos aqui, veja bem que existe outros, viu? Não é somente esses sermões aqui, existem outros tipos. Na atualidade, existem outros tipos de sermões mais modernos, na pós-modernidade, aí, que estão usando outros tipos de sermões de 4 pontos, sermão de 1 ponto só. Né? Então, mas aqui nós não vamos entrar nessa questão, não. Vamos entrar nesse aqui, que são os mais usados. O sermão textual, agora, nós vamos falar. O sermão textual, ele é aquele que é extraído geralmente de um único texto. Então, o sermão textual, ele é tirado de um texto só. Viu que nós temos sermões temático, que te sai da cabeça do pregador, do intelecto, né, do pregador. Nós temos agora o sermão textual, que sai de um pequeno texto. Ou seja, um único texto. Por exemplo, pode ser um versículo. Deste pequeno texto, ou versículo, irá sair ideias centrais. Você vai tirar desse texto pequeno as ideias centrais. Essas ideias que você tirar desse texto são desenvolvidas no sermão. Nota-se que o tema não sai da cabeça do pregador, e sim do texto. Aqui já está uma diferença básica. O pregador, o tema que você vai escolher, dentro desse pequeno versículo, vai sair do versículo. Já não vai sair. Você não pode pegar um tema, um texto, um sermão textual, e introduzir um tema que você acha que é um tema seu. Não. Você não pode fazer isso. Esse tema vai ter que sair do versículo. Então, vamos aqui desenvolver um pouco mais aqui. Esse pregador, os benefícios de pregar um sermão textual, ele, por exemplo, numa abertura de culto, você não está ali na mensagem, né, no momento da mensagem mesmo, você está ali abrindo um culto. Você pode usar esse tipo de pregação aqui, que você pode ler um texto e expor as ideias centrais desse texto na abertura do culto. Esses benefícios são vários. Eles se baseiam em um único texto. Portanto, veja bem, aqui interessante, são mínimas as chances do pregador cometer erro básico e sair fora do tema. Então você vai ler o versículo e vai pregar sobre, vai tirar as ideias centrais daquele versículo, pode ser até palavras, e vai expor. Aí você pode fazer expor de muitas formas, né?
desde que você não entre em nenhum erro teológico, em nenhuma heresia. Então, aqui, ó. Os benefícios de pregar um sermão textual são vários. Dentre eles recai como base um único texto. Até aqui ficou tranquilo, né? Também são mínimas as chances do pregador cometer o erro básico de sair fora do tema. Dificilmente você não tem uma pregação textual, você vai sair fora do tema que está dentro daquele texto. Uma vez fora do tema, o pregador perdeu o sentido da mensagem. Isso aqui em toda a pregação. Toda. Se você saiu do tema, seja ele tema preconcebido por você mesmo ali, que saiu da sua cabeça, ou então o tema que está dentro do texto, se você sair do tema, você perdeu sua pregação. Sua pregação se torna sem efeito. E é que, mais uma vez, eu falo, que a gente mais vê aí. A pessoa lê um texto e prega uma coisa totalmente diferente do texto que ele leu. Isso não pode acontecer. Isso acontece até com pastores experientes, viu? Você pode até com pastores experientes acontece isso. Ele lê o texto e depois começa a falar de outras coisas. Isso muitas vezes porque não é um preparo dessa pregação. Você não pode ir para uma pregação sem preparar, sem ter um preparo, sem preparar um esboço, ou sem estudar o texto antes, saber o que você vai falar. Aquele negócio de você ver o que Deus está falando aqui, você abre a Bíblia e fala assim, ó, Deus está falando isso e isso. Não é assim que funciona. Existe na arte divinatória, a arte divinatória é uma coisa que é heresia, uma coisa chamada bibliomância. Bibliomância é você abrir a Bíblia ou qualquer outro livro, vamos ver o que o texto está querendo me dizer aqui. Isso acontece muito também, né, dentro das igrejas. Vamos ver o que Deus quer falar conosco nessa noite. Vai, abre a Bíblia e fala, Deus quer falar isso. Cuidado, isso é arte divinatória. Isso é bibliomância. Quiromância é quando você consulta as águas, né? Isso quer dizer, tudo isso está aí dentro da arte divinatória. Necromância é quando você consulta os mortos. Então está tudo dentro de heresias. Não é assim que funciona. Tem gente que abre a Bíblia, veja bem, só para dar uma ideia aqui a esse respeito. Tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91 e põe lá, com quem que aquelas palavras que estão ali vai proteger a sua casa. Não é assim que funciona. Isso está baseado em rituais que não são condizentes com a palavra. Isso é uma ritualística. Isso é um misticismo. A gente vê na casa de muitos crentes aí, o Salmo 91 lá, fica até gasto, né? Até de outra cor. Porque ali está protegendo ali, aquele está protegendo. Não é assim. O que protege a nossa família, o que protege a nossa casa, é o próprio Deus, através do seu poder. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela serve para nos instruir, para nos ensinar, para nos mostrar como se deve proceder. Aí sim ela tem muito valor. Aí ela tem poder. Mas ela não tem poder em si mesma ali, não. Então, nós temos que deixar isso de lado. Né? Só fechando parênteses aqui, que eu lembrei disso a respeito disso. Então, o sermão textual é assim. O sermão textual ele tem uma relação com o sermão expositivo, porque o sermão textual e o sermão expositivo, que eu vou falar mais à frente, o tema sai do texto. O sermão temático, o tema sai do pregador.
Então, o sermão expositivo e o sermão textual sai do texto. Qual a diferença do sermão textual para o expositivo? É que o sermão textual é um pequeno versículo, uma pequena passagem. E o sermão expositivo é uma passagem maior. É uma perícope, ou então um texto maior. Então, aqui, o sermão textual, assim como o expositivo, o qual vamos tratar a seguir, é necessário que os ouvintes acompanhem a pregação com a Bíblia aberta. Irmãos, quando você vai pregar, o sermão temático, não há essa necessidade. Porque você vai falar de muitos temas, de muitos textos, né? Os irmãos não precisam ali ficar ali procurando os temas, os textos, não. Mas no sermão isso no sermão temático, né? Não precisa. Mas no sermão textual e no sermão expositivo, os irmãos têm que estar com a Bíblia aberta. É por isso que as igrejas, a maioria das igrejas, né, nos dias de hoje, a gente fala assim, quando eu vou pregar, eu falo assim, irmãos, eu leio o texto, né, eu prego de uma forma mais expositiva, né, eu leio o texto e falo assim, irmãos, permaneçam com a Bíblia aberta, para nós vamos expor o texto e vocês acompanhar. Todas as vezes que eu prego, eu falo dessa forma. Aí, passam 2 minutos, os irmãos tudo com a Bíblia fechada. Não acompanha a pregação. Por que isso? Porque não tem o hábito de estar ali acompanhando o texto. Por que isso? Porque a maioria das pregações são temáticas. Nada contra a pregação temática. Eu acho que são boas também. Mas quando você prega uma pregação contextual, um texto pequeno, uma pregação expositiva, há necessidade dos irmãos acompanhar com a Bíblia aberta. Então você vai falar do texto. Você não vai falar de uma coisa que saiu, né, da sua cabeça e em vários versículos, em lugares diferentes da Bíblia. Se a pessoa quiser também, se o pregador for um pregador que tiver interesse, ele pode, até um sermão temático, ele pode indicar que vocês podem abrir no tal texto. Ou então você pode... Essa passagem está no texto tal, você pode procurar depois. Pode fazer isso. Mas no sermão textual e no expositivo, não. A Bíblia tem que ficar aberta. Para você ver o que o pregador está ensinando e está pregando. Né? Então, o sermão textual, assim como o expositivo, é necessário que os ouvintes acompanhem a pregação com a Bíblia aberta no texto, pois facilita muito a assimilação do conteúdo. Quando você acompanha com o pregador ali, o texto que ele está pregando, você facilita muito, você assimila muito, do que você ficar apenas ouvindo ele falar. Você vai para o texto ali e vai acompanhar. É isso que nos ensina. Esses 2 sermões, tanto o textual quanto o temático, ou melhor, o textual quanto o expositivo, ele é muito didático. Ele ensina muito, ele nos ensina muito. Você está... Para a questão voltada para o ensino, são os melhores que tem. Então, vamos lá. Como todo tipo de sermões, existem pontos positivos. Agora que não vamos tratar dos pontos positivos e pontos negativos. Todos eles têm seus pontos positivos e têm seus pontos negativos também. Não é que um tem somente ponto positivo e o outro somente pontos negativos. Todos os tipos de sermões têm seus pontos negativos e têm seus pontos positivos. Em relação ao método, né? Então, o ponto negativo do sermão textual é que esse método não pode ser aplicado em todos os textos.
Não é todos os versículos que você pode fazer uma pregação textual. Porque muitos versículos, ele tem, assim, ele não tem como você tirar dele uma lição. Às vezes está complementando um outro versículo, então você não tem como tirar, nem todos os versículos você pode pregar. A Bíblia tem 31.175 versículos. É muito versículo, né? No Novo Testamento e no Antigo Testamento. Tem 31.175 versículos. Ela tem 1.189 capítulos. Ela tem 39 livros no Antigo e 27 livros no Novo. Então a Bíblia é muito grande. Já pensou você querer pregar a pregação textual em todos os versículos? Não tem jeito. Então esse é um ponto negativo. Você não pode pegar todos os versículos, né? Então depois eu vou passar para vocês aqui alguns versículos que a gente pode fazer essa pregação textual, que é muito usado, né? Então, e também existem algumas passagens que são de difícil interpretação. Então, você não pode pregar aquela passagem, querer interpretar ela, porque são de difíceis interpretações. Quem acompanhou aí nas aulas passadas aí de hermenêutica, eu falei que tem algumas passagens bíblicas que elas são de difícil interpretação. E a gente interpreta essas passagens difíceis à luz de uma passagem mais fácil. Ou então existe também algumas passagens na Bíblia que só tem elas. Aí você fica impossibilitado de interpretar, porque só tem uma passagem. Igual 1 Coríntios, capítulo 15, fala de batizar pelos mortos. O apóstolo Paulo falou batizar pelos mortos, mas ele não falou mais nada em nenhuma das suas cartas, não falou mais nada a respeito disso, só tem uma forma isolada. O que ele quis dizer? Nós não sabemos. Então, como que você vai pegar um versículo desse? Se você pegar um versículo que não tem nenhuma relação com nenhum outro versículo na Bíblia, aí você está arriscado você fazer inventar, né? Então fazer uma heresia, interpretar uma heresia, como os mormons, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Que são os mormons, eles interpretou esse versículo lá do apóstolo Paulo falando do batismo pelos mortos, isoladamente, e criou uma heresia. E muitos outros versículos que eles pegam isoladamente, que outras expressões religiosas, né? Pega isoladamente na própria Bíblia e forma também uma heresia. A heresia da reencarnação, por exemplo, um texto isolado, um texto que não quer dizer uma interpretação errada do texto, né? Eles confundem reencarnação com ressurreição, que são coisas totalmente diferentes. Então, veja bem, não é todos os versículos que você pode tirar, fazer uma pregação textual. Eu uso muito o João 3,16, né? E João 14,6. 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem várias palavras-chave, várias passagens-chave, que você pode tirar desse texto, né? E fazer ali, usar um tema, juntando todas essas palavras-chave, e através desse tema você pregar. Você fala assim: porque Deus amou o mundo. Deixa eu ver aqui se tem alguém querendo participar. Porque Deus amou o mundo. Aí vocês podem explicar, porque Deus amou o mundo porque ele criou todas as coisas, pela palavra do seu poder, ele criou todas as coisas através da sua vontade. Né? De tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Aí você pode
desenvolver, que através do seu Filho amado, que nós obtivemos a salvação, né? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu falar assim, que aquele que crê em Jesus terá a vida eterna, você pode desenvolver uma pregação através desses textos, né? Dessas palavras ali, que envolvem um conceito maior, que é o tema. O tema é retirado desse próprio versículo. Qual seria o tema, a mensagem central do versículo? Que Deus amou o mundo e entregou seu Filho. Então, você pode ali... Aí você faz ali, desenvolve uma pregação a respeito desse versículo. Esse é o textual. Ou então, que fala assim, João 14,6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai senão por mim. Você pode ir lá no seu sermão textual, você pode dizer assim, Jesus, o próprio Cristo, disse que ele é o caminho. Não há como você chegar ao Pai sem passar por Jesus. Você pode também falar ali, o próprio Jesus se intitula como a verdade. Jesus é a verdade. A verdade está na sua palavra. Jesus é a vida. Através de Jesus, nós temos vida. Nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas ele, na sua imensa misericórdia, nos deu a vida. Jesus é a vida. E através de Jesus, nós temos o caminho diretamente ao Pai, porque Jesus é a aliança entre nós e o Pai. E não há outra forma de chegar ao Pai a não ser pelo seu Filho, Jesus Cristo. Então você pode, né, formular uma pregação, né, através de um versículo você prega. Existem pregadores que, através de um versículo, ele faz uma pregação. Né? Então, é muito, muito interessante isso. E essa pregação é uma pregação textual. Veja bem que nós já falamos da pregação temática e agora nós falamos da pregação textual. O método de pregação textual é o menos usado. Dentre essas três aqui, o textual, o expositivo e o temático, o textual é o menos usado. Os pregadores dão preferência ao sermão temático ou expositivo, porque possui maior quantidade de pontos a serem desenvolvidos. Então, quer dizer, é muito difícil você pregar com um texto pequeno. Tem pastores que pregam com um versículo só, mas aí tem um porém. Muitas das vezes eles vão para outros temas. Eles saem do tema central. Então, é a pregação curta. Se você for fazer uma pregação curta, por exemplo, se alguém falar com vocês assim, vocês têm 15 minutos para pregar. Use o sermão textual, que ele é pequenininho, você vai falar tudo e você não vai ficar assim, enchendo linguiça. Você vai falar tudo que precisa. O sermão textual, a primeira coisa a fazer é definir qual texto a ser trabalhado. Eu já dei um exemplo aqui de dois. João 3,16 e João 14,6. Então você escolhe um texto. Pode escolher vários outros. E o tema deve estar de acordo com o texto escolhido, extraído das divisões principais. Então você vai extrair dessas divisões principais, você vai extrair o texto. Você vai extrair o tema que você vai pregar, né? Veja bem que o tema tem que sair obrigatoriamente do texto. A pregação textual se extrai do próprio texto, mas as divisões são de acordo com a disponibilidade do pregador. Né? Aqui eu vou explicar para vocês como que é isso. Tipo de sermões textuais. Assim como falei para vocês os tipos de sermões temáticos, vou falar aqui dos textuais. Por exemplo, condições do discipulado. Aqui é Lucas 9, 23. Dizia a todos,
Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue-se, dia a dia, toma sua cruz e siga-me. Aí você, através desse versículo, você pode desenvolver a sua pregação. Você pode falar aqui, se alguém quiser vir após mim, aquelas pessoas que desejam seguir Jesus, aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador, o que eles têm que fazer? A principal mudança de vida que eles têm que ter, negar a si mesmo. E essa negação de si mesmo, o que seria? Muitas vezes a negação dos prazeres da vida, buscar a negação dos pecados. Aí, dia a dia, isso tem que acontecer diariamente, porque dia após dia, nós temos ainda a natureza pecaminosa em nós, e a gente, muitas vezes, a gente comete pecados, mas esses pecados têm que serem confessados. Pegue a sua cruz e me siga. Pega a sua cruz, né? Negue-se, pega a cruz e siga. Siga-me, né? O que seria isso aqui? Cruz não é uma coisa fácil de carregar. Então você pode desenvolver sua pregação nesses aspectos. Para seguir a Cristo, você não vai encontrar facilidade. A porta é estreita. Isso serve para todos nós. A porta é estreita. A gente não vai conseguir seguir a Cristo fazendo as coisas que a gente fazia antes da nossa conversão. A gente não vai conseguir seguir a Cristo vivendo uma vida não condizente com o Evangelho. Nós temos que negar muita coisa para poder seguir a Cristo. Então você pode desenvolver essa pregação que eu acabei de falar aqui, é uma pregação textual, uma pregação de um versículo só, você pode tirar dela várias lições para aplicar para a sua igreja. Aqui, por exemplo, quais são os pontos centrais aqui nessa pregação? Negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir Jesus. Aí você pega esses pontos aqui. Dentro desses pontos aqui, você consegue desenvolver uma pregação. Qual o aspecto de negar a si mesmo? Você vai desenvolver uma pregação a respeito de negar a si mesmo. Negar os desejos que você tem, negar a questão do pecado. Tomar a cruz. Tomar a cruz seria o quê? A dificuldade que você vai encontrar na vida para seguir Jesus, para ser um cristão de verdade. Muitas vezes você vai ser caluniado, mas essa cruz você tem que carregar, porque Jesus carregou uma cruz muito maior. Seguir Jesus, você tem que ser imitador de Cristo. Você tem que seguir os passos de Cristo. Mas como que você vai seguir os passos de Cristo? Você tem que conhecer a obra de Cristo. Aí você pode desenvolver uma pregação, sabe? A esse respeito. De um só versículo pequeno. Essa é a pregação textual. Vamos recapitular. Eu falei da pregação temática, que sai da sua cabeça, né, o tema. Salvação, vinda de Jesus. A pregação para casais, né? Sai da sua cabeça. E aqui a pregação aqui é textual, sai de um pequeno texto, com as mensagens, com as ideias centrais desse pequeno texto. Aqui eu já citei, né? João 14,6, sou o caminho, a verdade e a vida, já citei para vocês aqui. Você pode dizer aqui, ó, Cristo é o caminho para o céu. Ou então você pode dizer que Cristo é a verdade que orienta. Ou você pode dizer que Cristo é verdade, Cristo é a vida que salva. Aí você vai ler esse texto e você vai desenvolver essa pregação, os pontos aqui da pregação. Deu para entender? É claro que vocês não vão conseguir entender tudo, né, num dia só. Isso aqui vocês vão conseguir, vocês só vão entender mesmo com prática, vocês vão praticar isso aqui, as suas pregações, no grupo que vocês lideram aí.
vocês vão começar a usar essas técnicas. Vocês podem ir recorrer à apostila, dar uma lidinha na apostila, quando você for preparar uma pregação. Você pode também procurar outros documentos importantes também, que falam sobre o assunto. Às vezes vai ter alguma coisa, algum ensinamento diferente, mas a essência mesmo, o ponto central vai ser esse aqui. Né? Então, eu acho que deu para entender, né? Bem esses dois primeiros sermões, que é o temático e o textual. Agora vamos... Deixa eu ver aqui quantas horas. Nós temos ainda um tempinho ainda para poder desenvolver aqui. O sermão expositivo. Esse sermão é a maneira que eu gosto de pregar, porque esse sermão expositivo ele é muito mais próximo do ensino. Os outros sermões, até o sermão textual, também um ensino na menor escala. Mas o sermão expositivo é ensino puro. O sermão temático é mais para aquele pastor discipulador, ou melhor, doutrinador, que quer doutrinar a sua igreja. É melhor um sermão temático. O sermão exortativo, ele cai bem melhor do sermão temático, porque o pastor vai buscar ali a sua exortação através de um tema e vai aplicar na vida da igreja. Mas o sermão expositivo, ele é um sermão que ele vai esmiuçar a passagem bíblica no texto. A passagem bíblica, o texto que está ali naquela passagem bíblica. Ele vai tentar esmiuçar aquilo ali. As igrejas pentecostais, as igrejas as batistas renovadas, elas usam bem mais o sermão temático. Agora, as igrejas reformadas, então aquela batista mais reformada, ou então a igreja presbiteriana, ela usa o sermão expositivo. Se você for na igreja presbiteriana, você não vai ver um pastor, de forma alguma, você não verá um pastor pregar o sermão temático. Muito difícil. Ele vai pregar expositivamente. Ou seja, ele vai pregar aquele texto que está ali. Eu não estou falando aqui que é melhor nem pior. Eu não estou falando isso aqui, não. Porque a pregação, quando ela é bem feita, bem trabalhada, qualquer uma dessas aqui faz ter o seu efeito. Mas, no meu entendimento, a pregação expositiva, ela atende melhor para o ensinamento de uma igreja. Há um entendimento a respeito da pregação expositiva na qual os estudiosos alegam que é o método mais difícil. Por que é o método mais difícil? Exige maior tempo de estudo, exige maior tempo de preparação, porém, quando ele é bem executado, proporciona uma pregação muito eficaz. Porque você vai ter que dedicar um tempo muito grande na preparação de um sermão expositivo. Porque você vai pregar aquele texto ali, você não pode fugir daquele texto. Ele é um texto maior do que o sermão textual, e você vai ter que conhecer os aspectos daquele texto. Esmiuçar mesmo aquele texto. Você vai ter que saber o contexto, os contextos, né? Os contextos culturais, os contextos geográficos, os contextos linguísticos. Culturais porque aquele texto que está ali na Bíblia, ele foi escrito numa cultura totalmente diferente.
da nossa. É um abismo cultural. Então, você vai ter que fazer com que esse abismo seja diminuído. Um texto, um abismo geográfico, porque aquele lugar, aquele espaço que foi escrito aquele texto, é diferente do nosso espaço. Um abismo temporal, o contexto temporal também é totalmente diferente. O tempo, 2.000 anos atrás, é muito tempo. O texto mais novo foi escrito há 2.000 anos atrás. E tem textos que foi escrito há 3.500 anos atrás. Então, é um abismo temporal também. É um abismo cultural, um abismo temporal. Você vai ter que estudar, esmiuçar mesmo, para poder trazer uma mensagem para a sua igreja. Você vai ter que estudar também muito a questão a palavra me fugiu aqui agora, do contexto. Depois eu vou lembrar. Contexto cultural, o geográfico, o contexto histórico, arqueológico, é a palavra que eu estava buscando. Contexto arqueológico, você vai tentar aprender um pouco de arqueologia, ver o que a arqueologia fala a respeito daquelas coisas que aconteceram naquela época ali. Tem muita coisa. Então, o sermão expositivo, a pessoa tem que realmente estudar. Aí a aplicação também, como que você vai aplicar nos nossos dias atuais, você vai ter que saber o que é cultural daquela época, que era uma questão cultural. Você vai ter que saber também o que é exigido para nós hoje. Não somente para aquela época, mas também para nós. Por exemplo, você lá fala que as pessoas usavam pano de cinza e saco. Hoje a gente usa isso? Não. Então, era para aquela época. O que significa o pano de cinza e saco no nosso contexto hoje? É a humildade. Você tem que ser humilde ao se aproximar de Deus em oração. As mulheres lá de Corinto tinham que obrigatoriamente usar um véu. Isso é cultural ou isso é autoritativo para nós hoje? As mulheres hoje, é necessário que elas usem véu para entrar na igreja? Então você tem que ter tudo isso em mente. Então é por isso que você tem que estudar. Então, muitas vezes, o pastor tem a necessidade de passar uma mensagem para a sua igreja, mensagem mais rápida. Tem pastores que pregam no domingo, na quarta e na sexta. Aí não tem tempo dele ficar estudando assim profundamente. Ele vai e faz o caminho mais curto. Prega um sermão temático. Para não precisar de aprofundar tanto. A não ser que ele queira pregar sem conhecimento profundo. Mas não é isso que é o correto, né? Aí, o que acontece? Você tem que saber tudo isso. Então, por isso que o sermão expositivo é mais trabalhoso. É bem mais trabalhoso. Para você pregar, você tem que estar sabendo o que está falando. E a Bíblia, a revelação bíblica é uma coisa muito interessante. Ela é progressiva. Então, começou lá com Gênesis, foi passando ali, depois veio Gênesis, depois veio o Êxodo, né, veio Levítico, veio Números, veio Deuteronômio, uma revelação progressiva, depois veio os profetas, veio lá os livros históricos, né, depois veio os livros, depois, logo após os livros históricos, veio os profetas, né, veio aquela coisa toda, os livros de sabedoria, né, depois veio os profetas maiores, profetas menores. Então, você vê que é muita coisa. E o sermão expositivo ele aborda tudo isso aí.
o que era autoritativo lá no Antigo Testamento, o que era lei lá no Antigo Testamento, é lei também no Novo Testamento? O que Jesus representava lá no Antigo Testamento? O que ele representa no Novo? Jesus, ele, no Antigo Testamento, ele era implícito. Jesus já estava lá no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento ele já veio de uma forma mais explícita. A salvação já era pela graça lá no Antigo Testamento também. E a salvação mais explícita pela graça veio no Novo. Então nós temos que saber, o pregador expositivo tem que conhecer tudo isso. Tudo isso. Então é mais difícil você preparar um sermão expositivo. Aparentemente existe uma semelhança do sermão textual com o sermão expositivo, como eu disse, né? Na origem, na construção do próprio texto. Só que o sermão textual é pequenininho. O sermão expositivo é grande, é uma perícope, é uma passagem maior. A pregação expositiva se semelha com o estudo da palavra. Aquele que é mestre, ele tem uma familiaridade maior com o sermão expositivo, realmente. Aquele que é professor. Mas a pregação expositiva é a mais que assemelha com o estudo da palavra. Porque o conteúdo, em sua maioria, é retirado do texto no seu contexto. No sermão expositivo não há de se falar em pregação de um texto isolado. Não pode. Você não pode pregar um texto isolado. Você tem que pregar o texto em relação aos seus diversos contextos. Que eu falei aqui, daqueles diversos contextos, né, que se transformam em abismos. Ou seja, contexto cultural, geográfico, arqueológico, linguístico, histórico. Todos esses contextos têm que ser levados em conta na pregação expositiva. O sermão que é a estrutura, é o conteúdo, nasce de uma passagem bíblica. Tem uma passagem bíblica, né, completa. Por exemplo, que é chamada de perícope. Isso nos estudos do seu contexto históricos, literal e gramatical. Então, quer dizer, se você tem um contexto histórico, a abordagem, a interpretação literal, a não ser que o texto exige uma interpretação através de uma figura de linguagem, coisa que nós estudamos lá na hermenêutica, e gramatical. O tema do sermão expositivo é extraído não apenas de um versículo, e sim de vários versículos. Você vai ler a perícope, você vai ver a mensagem central daquela perícope, e daquela mensagem central você vai tirar o tema. O método expositivo não está fundamentado num tema absoluto, pois o tema nesse tipo de sermão é extraído do próprio texto bíblico. Não se adapta, na maioria das vezes, com o tema factual. Então, aqui, não tem como a gente fugir. Você não pode pensar um tema e julgar dentro do sermão expositivo. Você tem que tirar do sermão positivo o tema. O texto textual também da mesma forma. Você tira do texto, do sermão textual, o tema. Do sermão temático, você tira da sua cabeça, da cabeça do pregador. Essas três coisas nós temos que ter em mente. Como que você vai elaborar o seu tema? O sermão expositivo se baseia numa grande porção das Escrituras. Então, você pode pegar uma perícope, você pode pegar uma passagem maior, igual, por exemplo, Romanos 10, 9, 10 e 11, que fala sobre Israel. O apóstolo Paulo fala sobre a rejeição de Israel, fala também sobre a eleição, fala sobre a eleição de Israel, a rejeição de Israel e o futuro de Israel. São 3 capítulos que falam de um assunto só. Seria uma passagem só, uma perícope só. Você pode tirar desses 3 capítulos, você pode fazer um sermão. Você pode fazer um sermão também de um perícope bem menor, que fala de um determinado assunto. Mas nunca deixar de fazer,
de contextualizar esse assunto com os outros contextos imediatos, né, e outros tipos de contextos. Sempre está voltado dentro do contexto. A argumentação vem diretamente do texto. O sermão torna-se interpretativo observando as regras de hermenêutica. Então, você vai interpretar aquele texto observando as regras da interpretação hermenêutica. Nós já falamos muito, né, a respeito da hermenêutica, né? Os tipos, né, de interpretação. O sermão expositivo, pelo fato de exigir alto grau de conhecimento do conteúdo por parte do pregador, exige também um preparo para repassar o conteúdo, pois o expositivo é o método mais difícil de conquistar o público. É dificílimo você pregar conteúdo expositivo. A pregação expositiva é difícil demais. Eu, quando estou pregando, eu vejo que não é fácil. Quando você começa a pregar expositivamente, ensinando a Bíblia ali e tal, versículo por versículo, é complicado. Os irmãos começam a abrir a boca. Tem irmãos que abrem a boca tanto que parece que até engolir o que está na frente. Os irmãos começam a levantar para ir beber água, a levantar para ir no banheiro. Várias coisas que... Por quê? Não estão acostumados. Muito disso também é culpa do pregador. Porque o pregador ele não consegue obter a atenção das pessoas. Mas muitas vezes também não é culpa do pregador. É porque realmente a falta de interesse de aprender a palavra através de uma pregação expositiva é muito grande. Eu falo que o meu ministério de mestre é dificílimo, porque culturalmente as pessoas não gostam de aprender, e principalmente a palavra de Deus, porque elas acham que é uma coisa muito abstrata, uma coisa que não vai trazer retorno, uma coisa muito filosófica, mas o aprendizado da palavra de Deus vai trazer o maior retorno de todos. Quando você entende mesmo, em busca do aprendizado da palavra, você está em uma relação íntima com o Criador, aquele que criou todas as coisas. É uma coisa mais importante, mas muitos não entendem assim. Muitos acham desnecessário, acham que é melhor você participar de um culto de oração apenas, ficar orando ali, aí de repente ali há um mover, aí de repente há pessoas falando em línguas, aquela coisa toda, muitas pessoas acham que o mais importante é isso. E, na verdade, não é. O mais importante é você ter o conhecimento da revelação de Deus, e esse conhecimento da revelação de Deus vem através do conhecimento da palavra. É muito mais importante. É claro que a oração ela é importante. O avião ele tem duas asas, né? Tem a asa direita e a esquerda. Eu falo sempre que a oração é uma asa. E o estudo da palavra, o conhecimento é outra. Se o avião perder uma das asas, ele cai. Então, eu faço essa analogia sempre que eu lembro. É muito importante. E aí, muitas vezes, não é reconhecido essa importância. As pessoas, muitas vezes, dão valor a outros tipos de atividades na própria igreja. Muitas pessoas vão falar assim, não, eu gosto do louvor. Aí chega lá e tal, o louvor acaba, a pessoa dá vontade de ir embora, porque já não tem mais nenhum atrativo. É um erro muito grande. Porque todos os passos do culto, eles levam para a pregação. A pregação é o ápice do culto. Porque a partir do momento que você está pregando ali, você está revelando
a vontade de Deus para aquelas pessoas que estão ali. O louvor é emocional, a pessoa se emociona, é bonito, então é assim. É importante também. Mas está direcionando para a pregação, para o recebimento da palavra, recebimento da mensagem. Porque o Evangelho, ele tem o poder para salvar todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Então, muitas vezes é difícil. As pessoas querem ouvir uma pregação mais temática, né? Uma pregação com fogo, né, que eles falam, né? Fogo. Do que receber um ensinamento. O ensinamento parece que é muito abstrato, uma coisa que não tem muito... Mas se engana. O ensinamento é a coisa mais... Eu chego a dizer que é a coisa mais importante. É porque é através do ensinamento que você vai saber lidar com as situações difíceis da sua vida. Quando você conhece a palavra, você vai saber lidar com as coisas difíceis da vida. Agora é o seguinte, como falei anteriormente, tem todos os tipos aqui, tem vantagens e desvantagens, né? A desvantagem do sermão positivo é o método de grande conhecimento do pregador e tem que tirar o máximo possível do texto, do que o texto revela. Não sendo assim, há um perigo de se afastar do público do conhecimento da palavra. Se o pregador apresentar do desconhecimento do conteúdo, o que quer dizer o seguinte: se o pregador desconhece o conteúdo, aí vai ser uma bagunça só. Ele tem que ter conhecimento do conteúdo, em todos os seus aspectos, né? Mas também tem uma coisa: quando você consegue envolver o pregador expositivo, quando ele consegue envolver o seu público, aí é uma coisa extraordinária, uma coisa maravilhosa. Porque aquilo entra na mente da pessoa e a pessoa não esquece nunca mais. O principal do sermão expositivo é comunicar ao público a realidade que o texto apresenta. Então, é o que o texto diz. Quem quer conhecer a Bíblia? Quem não quer conhecer a Bíblia na sua totalidade? Todos nós queremos. Então, essa pregação expositiva é a maneira de você entrar ali na Bíblia de corpo e alma. Tendo como destinatário primário, veja bem, isso aqui é importante demais. Para quem os profetas e depois os apóstolos escreveu a Bíblia? Para os cristãos da época, ou Israel, no caso do Antigo Testamento. O destinatário secundário são todos os crentes em todas as eras posteriores. Nós somos os destinatários secundários. E o pregador, ele deve saber fazer as aplicações corretas nos dias de hoje, para que a pregação possa ter um efeito prático na vida da igreja hoje. Então você tem que ler o texto, são 3 verbos do sermão expositivo. Você tem que ler o texto, ou melhor, de todos os 3 sermões aqui. Você tem que ler o texto, você tem que explicar o texto, você tem que aplicar o texto. 3 verbos: ler, explicar e aplicar. Vocês, como pregadores, nunca devem tirar esse objetivo da mente de vocês. Ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Aí a sua pregação vai ser uma pregação abençoada. O que eu vejo muito é uma mistura. A pessoa começa a pregar um texto, um sermão temático, aí no meio lá, lê um texto grandão. Aí começa
a pregar um texto temático. Então, um texto pequenininho, e começa a pregar o sermão expositivo. Aí faz aquela mistureba. Aí você não sabe o que o sermão é. Se é expositivo, se é temático, ou se ele é textual. Você não sabe. E aí vira uma bagunça. Ah, mas é importante você passar a mensagem. Mas você tem que passar a mensagem, você tem que procurar passar a mensagem com eficácia. Para as pessoas entenderem. Portanto, os princípios básicos do sermão expositivo são: ele tem que ser histórico, você vai relatar o escrito histórico, literal, você tem que expor a intenção do autor que escreveu, né? Sendo que, se houver necessidade, se o texto pedir, você pode interpretar como uma figura de linguagem. Como eu falei aqui anteriormente, Jesus falou: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. Jesus é uma porta, literalmente? Não. Jesus é a porta para nos levar diretamente ao Pai. Você tem que saber quando usar uma figura de linguagem. Isso aí na interpretação de texto é muito usado. Né? Tem coisa que é literal e tem coisa que é figurada. Diferente da alegórica. Alegórica, o que eles fazem na interpretação alegórica? Eles tiram de uma interpretação que é literal, eles buscam um outro sentido, né? Diverso, né? Naquele texto que é literal. E gramatical. Essa gramatical aqui você tem que saber os tipos, né, se é uma figura de linguagem, se há diversas figuras de linguagem que estão sendo usadas ali, ou se é uma parábola, ou se é uma carta, ou se é uma epístola. Uma carta e epístola é a mesma coisa. Ou se é uma lei, ou se é uma narrativa. Os tipos textuais, né, os gêneros textuais que estão presentes ali. Você não pode ler uma epístola como você lê uma narrativa. Você não pode ler uma parábola como você lê uma lei. Na Bíblia tem tudo isso. Tem todos esses gêneros textuais, na Bíblia tem. Você não pode ler uma literatura apocalíptica de uma forma literal. Você vai fazer uma confusão muito grande. E a confusão que é feita hoje na leitura do Apocalipse é porque muitos querem interpretar o Apocalipse de uma forma literal. E já o Apocalipse não pode ser interpretado literalmente. Ele tem que ser interpretado figuradamente. Porque ali há muitas figuras. É o gênero apocalíptico. Então, é um gênero textual apocalíptico. Então, aí você tem que saber como que você vai agir, como que você vai ler a Bíblia. Por isso que ela tem que ser histórico, literal e gramatical. Essa é a maneira que você tem que ler e interpretar a Bíblia. A pregação expositiva, de uma forma geral, mostra ser fidedigna em sua mensagem. Pois quando você estuda o texto, você elimina erros de interpretação. O conteúdo sai diretamente do texto. Você analisa o texto e, mais uma vez, nos seus vários contextos culturais, gramaticais, literais, políticos, e entre outros vários contextos. Reforça a necessidade de um estudo profundo de todos esses aspectos. O pregador expositivo tem que ser incansável na sua pesquisa.
Para preparar a pregação, tem que se dedicar várias horas de estudo. Se você vai pregar 1 hora, você tem que, pelo menos, ter conteúdo para falar pelo menos 10 vezes mais do que isso aí. Porque se você não tiver conteúdo, você vai chegar lá, você vai falar 1 hora, você vai falar, com 10 minutos você falou tudo. O que você vai fazer com os outros 50 minutos? 50 minutos. Então, você tem que ter realmente muito conteúdo. Por isso que nem todo pastor gosta de pregar expositivamente. Eu ensinei os três métodos lá no curso que eu dei lá na Bela Vitória. Aí, no dia lá da prova prática lá, ninguém usou pregar, ninguém pregou de forma expositiva. Todos eles pregaram de forma temática. Até quem já era pastor pregou de forma temática. Por quê? Não é fácil. Você tem que demanda muito tempo. E aqui, aqueles 3 verbos que eu falei para você, né? Eu falei para vocês, que é ler, explicar e aplicar. Se você apenas leu e não explicou, você não pregou. Se você explicou e aplicou e não leu, você também não pregou. E se você lê, explicou e não aplicou, você também não pregou. Então, esses 3 verbos aqui, ó, ler, explicar e aplicar. Os irmãos devem lembrar que o dia que eu preguei na igreja lá do Fluminense, né? Eu li o texto. Primeiramente, eu expliquei o contexto histórico, né, do texto, e posteriormente eu apliquei o texto na vida da igreja. Então, essa é a maneira que você tem que pregar expositivamente. Ideias erradas, né, sobre o sermão expositivo é um ponto negativo também. A exegese não é feita no púlpito. A exegese é feita antes, porque senão você cansa demais o povo. Expor texto, é errado expor textos e que muitos pregadores explicam de forma repetitiva o contexto histórico. Fica falando a mesma coisa, né? Deve ser explanado de uma forma secundária e não como centro da discussão. Então, o contexto histórico é importante. Você tem que ler o contexto histórico e explicar o contexto histórico. Mas o ponto central é um todo. Né? Não é o centro da discussão. A aplicação ela tem que ser também feita de uma forma bem explanada. Você tem que ensinar a aplicar direitinho. Não pode o fruto cair muito longe da árvore. Você não pode explicar uma coisa e aplicar uma coisa muito diferente do que você explicou. O fruto não pode cair. Uma manga ela cai perto do pé de manga. Uma manga não pode cair lá perto do pé de goiaba, e ela está longe do que você explicou. Né? Então, você não pode agir dessa forma. Não se deve confundir esboço de sermão temático e expositivo. Aqui muita gente, elas na hora de fazer o esboço, elas fazem... Começa com temático, depois passa para o expositivo, né, e vice, aquela bagunça que ensina para nós esse aqui também. Particularidade do sermão expositivo, né? Não se encontra em outros sermões. Pregação, o texto bíblico é fundamentado para qualquer pregação, ou seja, textos sagrados é a principal fonte para extrair os sermões. Todos os sermões têm que ser extraídos do texto sagrado. Você não pode chegar lá, começar a pregar e falar assim, eu vou basear no livro tal. Não, você tem que basear no sermão, no texto sagrado. Você pode até citar outros livros, mas o ponto central tem que ser a Bíblia, né?
Ó, como eu falei aqui, ó, outros textos podem ser citados, mas a base irá abordar é o seu contexto. Né? Você pode até citar outros textos. Por exemplo, dentro de uma pregação, você vai ler um texto. Você pode citar outros textos, mas a base da sua pregação será o texto que você leu, que você está explicando. Agora, aqui, para a gente ganhar tempo, nós estamos passando aqui do tempo aqui um pouquinho. Vamos organizar aqui como organizar o sermão expositivo. Aqui é um exemplo de um esboço de sermão expositivo. Por exemplo, aqui, você vai pegar um sermão, um texto. Veja bem que Efésios 6, falar de batalha espiritual, né? Efésios 6, 10 a 12. 10 a 20. Aí você vai dividir aquele texto. Depois vocês olham lá no que fala da armadura de Deus, lá com o apóstolo Paulo fala, né, em Efésios. Fala, você pode pegar no versículo 10, você pode pôr assim, ninguém pode lutar se estiver fraco. O crente deve conhecer a armadura de Deus. Né? O crente deve tomar conta deve tomar toda a armadura. Ensina aqui como. Veja bem que aqui tem um texto longo, que são 20 versículos, são 10 versículos, e aqui esses 10 versículos são divididos aqui nesses pontos centrais aqui. Ó. Isso aqui vai fazer, ninguém pode lutar se estiver fraco, vai fazer você lembrar de como você vai falar para as pessoas, como que o crente deve lutar. Tem que lutar com força. Também fala que o crente deve conhecer a armadura de Deus. Você deve conhecer todas as peças da armadura de Deus. Você deve conhecer o cinturão da verdade. Você deve conhecer a couraça da justiça. Você deve conhecer o escudo da fé. Você deve conhecer o capacete da salvação. As sandálias que pregam o evangelho. Você deve conhecer a espada, que é a palavra de Deus. Então, você pode pregar isso aqui no sermão expositivo. São 10 versículos que você vai pregar sobre a armadura de Deus. Ou batalha espiritual, né? Instruções sobre a oração, também aqui, Tiago 5,13. Ore todo o tempo. Veja bem, 13 a 18. Ore em nome do Senhor. Ore com fé. Ore pelos outros. Ore fervorosamente. Esse texto de Tiago 5, 13 a 18 fala sobre a oração. O esboço completo do sermão expositivo. Aqui sim é o esboço. Você vai aqui. Título. A minha graça te basta. Né? Texto básico. Que pode ser título ou pode ser o tema também, tá? Texto básico. 2 Coríntios 12, veja bem, de 1 a 10, são 10 versículos. Aí você vai pôr introdução. A introdução tem que ser chamativa, como eu já falei anteriormente. Tem que chamar a atenção dos seus ouvintes. As partes principais ou desenvolvimento são como você vai desenvolver a sua pregação. Experiência maravilhosa do apóstolo. Versículo 2 a 4, né? Arrebatá-lo ao terceiro céu, ouviu as palavras inefáveis. Aqui você vai lembrando do texto, do que o texto está te dizendo. Motivo pelo qual não se deve sobedecer, apesar das grandezas reveladas, gloriei nas minhas fraquezas. Mensageiro de Satanás que a me esbofetear. Veja bem que um texto grande, você vai explicar o texto grande. E depois vai aplicar o texto grande. É melhor que me veem e me ouvem. Ele fala aqui, naquele contexto, que é melhor ver e ouvir o que ele está falando. Oração pedindo que tire o espinho.
O espinho da carne para que eu fique humilde. O espinho da carne para que eu fique humilde. Veja bem que isso aqui é para vocês lembrarem dos pontos centrais da pregação. Mensageiro de Satanás que me dofeteia e me humilha. Orei 3 vezes pedindo que me tirasse o espinho. Minha graça te basta. O poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Que ele fala, né? Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E que, pelo que eu sinto prazer, ele sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Isso aqui está tudo no texto lá, do 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Isso aqui foi tirado do texto, tá? Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, ele se gloreia nisso tudo aqui. Porque quando eu estou fraco, então, é que eu sou forte. Isso aqui, esse esboço, é só para você lembrar dos pontos centrais. Eu fiz dessa forma aqui. Mas você pode fazer esse mesmo texto colocando de formas diferentes. Isso é com você, na hora que você vai fazer o esboço. E outra coisa também, você não pode usar esboço de outro pregador, tá? Esse esboço que eu fiz aqui, você não pode copiar e colar e pregar o mesmo esboço, porque quando você faz o esboço, você estuda o texto. Então é interessante que você faça o seu próprio esboço, estudando o texto. Aí você fala a conclusão, o apelo final. Pode ser uma explanação rápida, que foi falado, pode ser uma ilustração. Você pode usar qualquer uma dessas 3 aqui. Então, aqui encerra a nossa aula, encerra o nosso módulo, né? Então, mais uma vez, aí, peço aos irmãos aí que aguardem aí que eu vou mandar as provas. Aí vocês vão fazendo as provas. Tem irmãos aí que estão faltando prova, eu vou mandar de novo. Então, está encerrado o nosso curso, o período básico, é isso mesmo. O próximo período é um período intermediário, né? E depois um outro período que é o período do bacharelado, né? Então, eu não sei se os irmãos vão ter, né, a vontade de continuar. Não sei se nós vamos continuar, porque foi tratado o ensino básico, né, o período básico, que está terminando hoje. Mas, de qualquer forma, eu fico à disposição dos irmãos aí que precisarem de alguma coisa. Fico à disposição. E se quiserem continuar, entre em contato comigo. A gente vê o que a gente dá para fazer. Porque eu vejo que muitas pessoas aprenderam. Mas o que acontece é que talvez tenha pessoas que não querem continuar, e eu respeito isso muito, né? Respeito bastante. Porque eu sei que não é fácil, estudar não é fácil. Não é fácil você manter um estudo, né, semanal, e muito menos um estudo presencial, como eu fiz alguns, né? É difícil. Então fica aí. A critério dos irmãos aí, das irmãs, eu estou aí à disposição. Gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aí durante esses 2 anos e meio, veja bem, 2 anos e meio, ou 2 anos, né? Por aí, não lembro se foi 2 anos ou 2 anos e meio. Eu acho que é 2 anos, né? Agradeço muito vocês aí pela paciência e que eu dei o melhor que eu pude. Não sei se foi o suficiente, mas eu espero que... Mas que eu dei o melhor que eu pude, eu dei. E vocês podem ficar tranquilos que eu passei aqui para vocês é o que de melhor nós temos na teologia. Porque eu fiz 2 bacharelados em teologia. Um bacharelado simples, o mesmo, parecido com isso que nós estamos fazendo, né? Que é o bacharelado livre, e também eu fiz também a graduação.
Então, tem 2 diplomas, tanto de bacharelado e de graduação, que é reconhecido pelo MEC. E também sou pós-graduado em teologia. Então, eu tentei passar para vocês o de melhor mesmo. Agradeço muito aí a paciência de todos aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero, pastor. Pai do Senhor, meninas. Meninas e Rian, né? Tava só a gente, agora o Rian tá aí. O pastor, nós iniciamos dia 4 de agosto de 2023. Há 2 anos, né? Então, quase 2 anos, Quase né? 2 anos. E eu posso dizer assim, por mim, né? Que passou e eu nem vi. Quando o senhor falou aí 2 anos e meio, eu falei, gente, mas não é possível. Para mim era 1 ano só. Mas realmente passou esse tempo todo. Para mim foi um tempo muito precioso. Eu já tinha feito o primeiro básico, né? Esse primeiro período, vamos dizer assim, lá em Getsemane, há muito tempo atrás, eu acho que logo no início, assim, não dei continuidade, mas assim, eu não lembrava de mais nada, e foi um tempo assim, muito bom para mim, para rever alguma coisa. Ainda não estou 100%, que é o que o senhor fala, né? A gente tem que estar sempre estudando, a gente tem que estar sempre, mas essa nossa correria, infelizmente, nos tira esse tempo, né? E, paralelamente aí ao senhor, eu estava fazendo também outros cursos e tentando conciliar tudo ao mesmo tempo. Mas, assim, eu pretendo sim continuar. Eu queria até repetir o básico para reforçar mais, que eu acho que esse básico é a base mesmo, né, pastor? É o básico. O restante vai ser aprofundar mais, né? Mas como eu não aprofundei, deveria ter aprofundado mais, eu sinto que eu ainda preciso de mais alguma coisa. Mas assim, no tempo de Deus vai dar certo. Então, eu Amém. quero agradecer, né, em nome de todo mundo, em nome da igreja. Para mim foi um tempo precioso e conversando com as outras pessoas também. Mas infelizmente, o tempo e até a luta mesmo, né? Porque quando a gente se propõe assim, né, a estar falando de Deus, né, a estar, né, ali estudando, realmente é uma luta muito grande, né? A gente falou desde o início. Até na teologia normal, né, assim, igual o Getsemane, começa um tanto e realmente termina poucos, né? Isso aí já é até uma. Eu não falo nem que é uma crença, né? Porque acaba sendo uma verdade. Eu acho que a gente acredita tanto nisso que acaba realmente sendo uma verdade, né? Iniciam tanto no curso de teologia e, infelizmente, são poucos que acabam. Mas que Deus tenha misericórdia, né? Que isso mude um dia, né, pastor? Eu creio que vai mudar. É. Né? As pessoas valorizarem mais, né, o Exatamente. ensinamento, o estudo da palavra. Exatamente, exatamente. É difícil porque é algo, eu falo que mexe muito com esse espiritual mesmo, né? Dessa luta que a gente tem mesmo, né? Desse conhecimento. Né? A gente pode falar que o inimigo não quer, né? Que a Não, de gente jeito nenhum. entenda mais da. Então, assim, eu creio que todos enfrentaram muitas lutas, né? Então, mas a gente sai vencedor em nome de Jesus. Amém. Gratidão. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus Amém. abençoe. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Fátima, o Rian. A Edna está sem microfone, né, Edna? Parece. Oi, pastor, agradecer a sua paciência. E, assim, eu gostei muito do curso, mas ainda tem muita dificuldade. Mas vou tentar ainda rever a matéria, ainda tem... Eu acho que eu não fiz todas as provas. Eu tenho assim, eu tenho um controle de todo mundo que fez prova, né? Já está aqui o programa de computador já traz, né? Aí eu vou enviar as provas, mas faz de novo aí. Tá bom. Então, O tá muito pastor, eu posso ler a mensagem da Edna? Pode? Eu não estou vendo. Pastor, eu que agradeço a sua paciência e o seu amor pelo ministério. Sua vontade de ensinar me comove e me conduz a querer saber mais. Gratidão ao Senhor, Deus o abençoe. Se eu puder continuar, eu quero mais. Eu quero demais. Que bom. Amém. Estaremos juntos, Edna. Amém. Deus abençoe. Viu, Edson? Então vamos
Ian, quer falar alguma coisa, Ian? Só agradecer Amém. mesmo. Eu fiquei até emocionada com a Angélica falando, né? Sim. Com o senhor falando, porque, gente, 2 anos não é 2 dias. E assim, aconteceu tanta coisa que nos impede, né, de aprofundar mais na palavra de Deus. E a gente vê que no mundo de hoje, sempre que a gente vai buscar Deus, sempre tem muito empecilho, porque isso é uma certeza de uma coisa, que Cristo está à porta, né? Cristo está batendo a nossa porta. E se a gente não abrir nossos olhos espirituais, a igreja vai perecer. Então, pastor, enquanto a gente puder falar da palavra de Deus, ouvir e aprender, isso é muito importante. E assim é gratidão mesmo pela sua vida, gratidão mesmo. Que Deus o abençoe. Muito obrigado, Esther. Deus abençoe você também. Tá? Pode falar, Ian. Só agradecer mesmo, né? Porque o senhor ensina muito bem. E, que nem a Edna falou, 2 anos não é 2 dias, mas esses 2 anos passou muito rápido. Realmente foi um tempo de muita rapidez, né? E aprendizado, eu creio que eu aprendi demais. O que mais aprendeu foi eu, viu? O que mais aprendeu. Então, tá bom. Amém. Amém. Então vamos orar, vamos encerrar nossa aula. Essa aula está gravada, eu tenho que enviar outra aula gravada também na semana passada, que eu não enviei. Vai ficar gravado aí para sempre, né? Que o YouTube nunca deixa de desistir, né? Vai ficar gravado aí para quem quiser rever as aulas de novo, rever os conteúdos, está tudo lá, tudo no YouTube. Então tá, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Pai amado, por esses momentos que nós passamos juntos aqui. Amém. 2 anos, Pai. É verdade. 2 anos estudando a Tua Palavra. Nós sabemos, Pai amado, que é muito difícil. Muito mesmo. Porque isso, Pai amado, envolve uma guerra espiritual. É sim, Pai. Igual quando nós falamos aqui no último tema aqui, da batalha espiritual. Porque a nossa guerra não é contra o sangue nem carne, e sim contra os principados e as potestades Verdade. que habitam nas regiões celestiais, que são dominadores, Pai amado, desse mundo tenebroso. Então, Pai amado, a igreja do Senhor é bombardeada a todos os momentos pelas ações do inimigo. Mas, Pai amado, eu entendo que a igreja do Senhor ela é triunfante. Ela é uma igreja militante porque está nessa batalha. Mas ela também será, Pai, uma igreja triunfante. Porque um dia nós estaremos todos juntos. Aleluia. Lá no novo céu, na nova terra. Em nome de justiça. Pai amado, eu agradeço imensamente pela vida do pastor Nelson, que foi o mentor, Pai amado, desse nosso curso teológico aí no Firmeza. Ele nos deu, através de uma confiança muito grande, essa oportunidade de estar estudando com os irmãos aí do Firmeza. Amém, Pai. Agradeço também o pastor João, que sempre acreditou nesse projeto, que sempre esteve ao nosso lado. Porque, Pai amado, se não fossem os nossos pastores, nós não conseguiríamos fazer nada. Agradeço também, Pai amado, aos irmãos que participaram aqui, mesmo aqueles que só iniciaram. Que o Senhor tenha, Pai amado, Pai querido, cada vez mais misericórdia com a vida de todos nós, deles também. Porque nós sabemos, Pai amado, que o Senhor sabe de todas as coisas. E essa semente, Pai amado, que foi plantada, ela vai dar frutos. Porque a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor é Deus de todas as coisas. Aleluia. E esse fruto, essa semente vai dar fruto num tempo oportuno. Amém, Jesus. E cada vez mais o Seu nome seja honrado e glorificado no nosso meio.
Para a glória do Assim Senhor. eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Com o Amém. amor do nosso Deus, Amém. a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Assim seja. e a doce consolação do Espírito Santo Assim seja, Pai. esteja com todos, não só hoje aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Aleluia. E que haja paz e salvação a todo Israel de Deus. Amém. Toda aquela que tem fé, pode dizer amém? Amém. Amém. Boa noite, irmãos, Boa irmãs. noite, pastor. Deus abençoe. Boa noite, Amém. paz, manhã. Deus abençoe a todos, viu? Foi um prazer. Amém. Deus. Espero nos encontrar no próximo módulo. Vamos sim. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, tchau.